Olá, aluninhos queridos do meu coração, tudo bem? Essa é a nossa aulinha de redação sobre o esquema dialético. Lembra daquele triângulo que eu já coloquei para vocês uma vez na lousa? Tese, antítese e síntese, né? Cada um num lado do triângulo. A gente falou sobre a dialética da malandragem ano passado. E eu falei para vocês que aquele também podia ser um esquema de estruturação do texto. Então, a gente vai falar sobre como estruturar o texto dentro do esquema dialético. Esse tipo de texto que a gente está já acostumado a fazer é apresentar um tema, argumentar, fazer uma análise do tema e depois concluir. A gente chama de esquema analítico, né? Fazer uma análise do tema, refletir sobre o tema, né? Para argumentar em cima da nossa opinião. Esquema analítico. No esquema dialético, a gente vai dialogar com a opinião contrária à nossa. Então, você vai ter o seguinte. Aqui a gente tem o esquema analítico, né? Então, uma opinião, uma demonstração dessa opinião e uma conclusão. Esse é o que a gente chama de esquema analítico. E agora a gente vai ver o esquema dialético, né? Olha lá, o triângulo. Tese, antítese, síntese. Então, vejam, analisaremos a seguir um outro processo de raciocínio em que o autor discute o grau de verdade e o grau de falsidade de uma opinião. Para isso, ele parte de uma tese, argumentos favoráveis, formula uma antítese, argumentos contrários, e chega a uma síntese, conclusão. A esse processo de raciocínio denominamos esquema dialético. Então, vai haver aqui um diálogo entre a sua opinião e as pessoas que são contrárias à sua opinião. Você vai dialogar com elas, né? Então, o texto a seguir constitui a concretização do esquema dialético. Olha um exemplo aqui, então, de esquema dialético nesse livro aqui, A Arte de Ler. Há uma tendência para considerar a leitura menos necessária do que em outros tempos. O rádio e especialmente a televisão chamaram a si muitas das funções outrora desempenhadas pela pintura e por outras artes gráficas. Segundo a opinião geral, a televisão desincumbe muito bem de algumas dessas funções. A comunicação visual das notícias, por exemplo, causa enorme impacto. A capacidade do rádio de transmitir informações enquanto estamos ocupados em outras coisas, dirigindo o automóvel, por exemplo, é notável e representa grande economia de tempo. Mas é lícito perguntar se o advento dos modernos meios de comunicação aumentou muito nossa compreensão do mundo em que vivemos. Talvez saibamos mais do que sabíamos acerca do mundo, e na medida em que o conhecimento é requisito indispensável para a compreensão, isso é uma vantagem inegável, mas o conhecimento não é imprescindível à compreensão, como em geral se supõe. Não precisamos saber tudo sobre uma coisa para entendê-la. Muitas vezes, o excesso de fatos representa para o entendimento um obstáculo tão árduo quanto a escassez deles. Em certo sentido, nós modernos estamos abarrotados de fatos de entendimento. Então, veja, onde que a gente tem aqui tese, antítese e síntese? A tese é valorizar a leitura, é dizer que a leitura é necessária, certo? Mas muitas pessoas consideram que a leitura é menos necessária hoje em dia, porque hoje em dia tem a TV, você tem mais facilidade de acesso ao rádio quando você está dentro do carro, dentro do ônibus, dentro de outros lugares. E todos esses meios de comunicação aí, nos trazendo informações, poderiam tirar aí a importância da leitura. E o que ele faz depois? Ele diz que, na verdade, esse monte de informação que a gente recebe dos meios de comunicação não fazem com que a gente construa o conhecimento, né? Fazem só com que a gente tenha um excesso de informação e a gente não consiga compreender tudo de forma mais aprofundada, como a gente consegue com a leitura, né? Então, veja, você tem uma tese,
de que a leitura é muito importante, uma antítese, né, uma antitese de que a leitura não é tão importante assim, porque tem rádio, TV e etc. E depois você tem uma síntese disso, né? De que sim, você volta na tese, né? Sim, a leitura é importante e todos esses outros meios de comunicação, todas essas mídias, não conseguem suprir a importância da leitura, né? Não conseguem substituir a leitura. Então, essa é a ideia do esquema dialético. Para organizar um texto no esquema dialético, eu preciso colocar o problema. Há hoje uma tendência para considerar a leitura menos necessária do que em outros tempos. E aí, eu vou demonstrar por que as pessoas consideram menos necessário. A rádio, a televisão, a capacidade de transmitir informações enquanto estamos ocupados com outras coisas. Você tem a antítese, mas é lícito perguntar se isso aumentou a nossa compreensão do mundo. Talvez saibamos do que sabíamos acerca do mundo. Talvez saibamos mais do que sabíamos acerca do mundo, e isso é uma vantagem inegável. Mas o conhecimento não é tão imprescindível à compreensão como em geral se supõe. E aí a gente consegue chegar à conclusão. Nós estamos abarrotados de fatos em prejuízo do entendimento. Essa proposta de redação que está aqui no material, vocês não vão fazer, tá? Pode riscar isso aqui. Vocês vão fazer a outra, que é a que caiu no Enem de 2018, manipulação do usuário pelos algoritmos, né? Pelos sistemas. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Esse tema aqui é perfeito para a gente fazer um esquema dialético, porque a própria coletânea traz elementos positivos e elementos negativos do controle de dados, né? Do algoritmo que descobre o nosso gosto musical, que descobre o que a gente quer comprar, né? Que descobre um monte de coisas sobre a gente e aí fica oferecendo só filme que a gente vai gostar, só música que ele acha que a gente vai gostar, e a gente com isso acaba não tendo acesso a outros tipos de música que ele não sabe, mas a gente talvez iria gostar muito, né? Outros tipos de filme que o algoritmo não pressupôs, mas que talvez a gente vai gostar muito. Então a gente acaba ficando limitado e a gente acaba sendo manipulado, né? Por esse algoritmo da internet. Então nós temos facilidades que olha, música, nossa, eu gosto de todas que ele me sugere, olha que legal, facilidades e também problemas, né, que são causados por isso. Então, a gente tem duas opções aqui para fazer um texto no esquema dialético com esse tema. Se a gente vai defender, se a nossa opinião é que os algoritmos são positivos, a gente vai colocar como antítese aí os argumentos das pessoas que estão contra ou que acham que o algoritmo é negativo, né? E se, na minha opinião, os algoritmos têm um resultado negativo, eu vou colocar como antítese as pessoas que acham que eles são positivos, né? Então, essa é a ideia. E aí, no final, de todas as duas formas, você defendendo o uso dos algoritmos ou você criticando o uso dos algoritmos, você vai precisar dar uma solução para esse problema do controle e da manipulação dos usuários, né? Que é uma situação problema. Então, mesmo você sendo a favor do uso, existem alguns problemas em relação a eles. Então, como solucionar esses problemas? Percebe? Então, essa é a ideia. Introduzir o assunto, dialogar com a opinião contrária e chegar a uma síntese, né? Não esquecendo que essa é uma proposta do Enem, então precisa ter uma
solução para o problema, né? Uma proposta de intervenção para o problema. Beleza, pessoal? Na dúvida, estamos aí, chega junto. Bye, bye.